Tá dando pra ouvir direito, Matheus? Consegue ouvir? O áudio tá bom? Nós vamos começar a transmissão a falar sobre o assunto às 15 horas. São 15 horas. Então, essa é a sexta transmissão do Roteiro Geoturístico de Porto Nacional, que é um projeto de extensão da UFT aqui na cidade de Porto Nacional, Tocantins. Então, tem como tema a participação social no tombamento do Centro Histórico de Porto Nacional, que é um complemento à última transmissão feita pela mestra em Geografia da UFT, Núbia Nogueira Nascimento. Então, essas transmissões estão sendo feitas com base em textos de pesquisadores que tiveram o Centro Histórico como seu objeto de pesquisa. E o texto de hoje foi feito pelo mestre também em Geografia da UFT, Antônio Miranda dos Santos, que também teve sua dissertação de mestrado com base no Centro Histórico. Então, como no momento nós não pudemos estar juntos presencialmente, a ideia da professora Rosane foi de criar essas transmissões através do Facebook do roteiro, para que a gente se reúna ao menos virtualmente, né? Já que para o bem geral não é tão saudável estarmos unidos agora e juntos presencialmente. Então, após essa transmissão, o texto que eu tenho como base para apresentar vai ser publicado também na página do roteiro, e todos vão poder ter acesso. Então acho que já podemos começar. Tá dando para ouvir direitinho, né? Acho que sim. Então, o Antônio Miranda dos Santos, que agora eu posso chamar de Santos, né? Ele inicia o texto falando que a preocupação com essa preservação do patrimônio histórico nacional, ela só começa a ser realmente efetivada e ser mais relevante para o Estado a partir da segunda década do século XX, então a partir de 1920. E isso se deu principalmente pela deterioração dos núcleos urbanos coloniais, que nesse momento já tinham edificações muito velhas e sem a proteção que era adequada para se manterem firmes ou com as suas fachadas preservadas. Mas ainda que essa preocupação tenha sido começada a partir da segunda década do século XX, só a partir de 1937, com o Decreto-Lei número 25/37, inicia-se essa sistematização da patrimonialização desses bens.
Então, esse decreto de 1937, ele regulamentou as ações do então SPHAN, S-P-H-A-N, que é um primeiro nome dado ao que hoje é o atual IPHAN. Então, o SPHAN, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tinha a responsabilidade de organizar a proteção do patrimônio cultural material. Então, o SPHAN durou apenas 9 anos. Teve 9 anos de funcionamento. Durante esses 9 anos, que foram dos anos 37 aos anos 46, de 1937 a 1946, o SPHAN tombou 474 bens, sendo 246 deles tombados apenas no seu primeiro ano de funcionamento. E a partir de 46, o SPHAN novamente muda de nome e passa a ser chamado de DEFAN, deixando de ser o serviço para ser a diretoria do patrimônio histórico e artístico nacional. E assim ficou até a década de 70, quando passou a ser o que é hoje, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, o processo de tombamento do Centro Histórico de Porto Nacional ele é iniciado pelo IPHAN em 2007 e os processos de avaliação da possibilidade de tombamento foram até o mês de novembro de 2018, quando de fato o Centro Histórico de Porto Nacional foi tombado. Mas deve ser lembrado também que Porto Nacional não é a única cidade do estado que tem bens tombados, né? A primeira cidade foi Natividade, que como a mestre Nobel disse na última transmissão, foi tombada ainda quando Tocantins era o norte goiano, então quando ainda Natividade era do estado de Goiás, tombada em 1987. Então, 30 anos depois, Porto Nacional recebe o tombamento de alguns bens do Centro Histórico de Porto Nacional. Então, o que o Antônio Miranda dos Santos vai falar nesse texto é sobre a participação social. E vai falar também dos documentos e de autores que falam sobre a necessidade de haver a participação social nesse processo de tombamento, nesse processo de discussão, de avaliação. Então, o IPHAN, segundo o Santos, considera condição essencial a mobilização social para a preparação dessa proteção dos bens, porque nesse momento é o momento em que o Estado deve se aproximar da sociedade para apresentar as propostas para a patrimonialização. Então, é um momento de diálogo entre a sociedade e o órgão, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN. Porque nesse momento é onde a comunidade, o grupo social que recebe essa política, mostra o seu ponto de vista sobre essa situação, sobre o tombamento. E então, ele na sua dissertação de mestrado, feita pelo UFT, frisando, mestre pelo UFT em Geografia, ele ressalta que a mobilização ela deve ser feita com ações promovidas pelo Instituto, ações sensibilizadoras que tenham como princípio, né, discursos transparentes que busquem a elucidação das dúvidas dessas pessoas, porque é óbvio que essas pessoas estão recebendo essa proposta, elas vão ter muitas dúvidas e essas dúvidas devem ser sanadas por esse órgão. E essas dúvidas devem ser sanadas, envolvendo os bens, mostrando a essa população os efeitos dessa proteção e o papel dessas pessoas, desse grupo social, que eles vão ter que desempenhar na preservação dos mesmos, né, dos bens. Então, o IPHAN protege, mas a população também deve ter um papel nesse processo. Então, a crítica se inicia no texto quando o Antônio Miranda dos Santos, diz que não se encontra documento que comprove essa tentativa de diálogo entre o órgão e o grupo social, que são os moradores, proprietários das edificações e residências do centro histórico. Então, não há documentos que comprovem essas ações mobilizadoras e sensibilizadoras. Como, por exemplo, não há ata de reunião, não há folder, não há panfleto no processo, que é o processo referente ao tombamento do Centro Histórico de Porto Nacional, que é o processo número
1553-TO-08. Nesse processo não há documentos que comprovem esse tipo de diálogo entre o órgão e a comunidade. Então se questiona a realização dessas ações mobilizadoras e sensibilizadoras. Se questiona se houve realmente diálogo entre o órgão e a comunidade, o grupo social, que são tão essenciais para o diálogo entre o Estado e essa comunidade. E é fundamental também para todas as fases de proteção, de preservação, de conservação, de criação desse imaginário de que aquilo em que eles estão deve ser protegido, né? Então, a participação da população é uma das resoluções da Declaração de Amsterdã, que é um dos documentos que ele cita no texto, que é um documento reconhecido mundialmente que versa sobre a patrimonialização desses bens materiais. E essa declaração determina que a população, baseada em informações completas e transparentes, ela deve participar, né, desde a elaboração dos inventários até a tomada de decisões. Então, deve ser um acordo das duas partes. E é possível que no centro histórico não tenha tido assim esse diálogo, né? Talvez as decisões não tenham sido bilaterais. Então talvez não tenha sido informado aquela comunidade quanto aos efeitos da proteção do bem. Então é visível que há falta de conhecimento dos habitantes do centro histórico no que diz respeito a essas normas de preservação, e bem como do papel deles próprios nessa nova realidade que é o centro histórico, que é o espaço, os lugares desse grupo social como um lugar tombado, né? Então, o autor do texto cita também a Núbia Nogueira Nascimento, que é mestre em Geografia pela UFT e que fez a última transmissão falando do tombamento. Então, na dissertação de mestrado de Nascimento, da Núbia, é demonstrada essa falta de informação dos moradores, porque em sua pesquisa ela entrevistou 72 moradores, que a gente pode ver no texto, e apenas 21,42% desses moradores, desses 72 moradores, conheciam o processo de tombamento, então apenas 21%, enquanto 78,57% desconheciam o processo, alegando que quando souberam do tombamento, as suas casas já estavam tombadas e não podiam mais serem alteradas, né? Suas fachadas não poderiam ser alteradas. Isso a partir de 2008. Então é uma contradição, né? Entre o que deveria ser feito e o que realmente de fato aconteceu, entre o discurso do IFAM e o dos moradores do centro histórico. Então, ele cita também o Guia Básico de Educação Patrimonial, que todos podem acessar no site do IFAM, que foi feito por Horta, Grunberg e Monteiro. São 3 autores que fizeram esse Guia Básico de Educação Patrimonial, que diz que a dinâmica dialógica entre grupo social e poder público faz parte das ações educativas e de educação patrimonial, que devem ser constantes e devem ser promovidas pelo órgão que proporcionou esse tombamento. Então, o trabalho da educação patrimonial é o de levar a esses moradores, sejam eles crianças, adultos, idosos, um processo de conhecimento e de apropriação da sua herança cultural, de fato, para que eles conheçam que aquilo é deles e que deve ser protegido de alguma forma, formando, assim, o melhor uso dos bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, no processo contínuo de criação cultural, respeitando aquilo que já foi criado anteriormente. Então, a ausência desses documentos, que eu já disse anteriormente, que foi dito também antes de mim pelo Antônio Miranda dos Santos no texto, representa a execução de ações educativas. Essa ausência desses documentos constata a falta de ações dialógicas, de diálogo entre o poder público e os moradores, que é fator também que é visível nas falas, que é perceptível e explicitado nas falas desses moradores. Então, é citada também nesse texto a Simone Schiffoni, doutora em Geografia Humana pela USP, que já fez parte também do IFAM. Então, ela
contextualiza que relações respeitosas e sólidas são fundamentais nesse processo para o êxito dessas políticas de preservação. Se no momento de criação e de elaboração dessas políticas e desse tombamento não houve esse diálogo, como se tivesse sido realmente unilateral por parte apenas do órgão, é, é, o órgão dá um passo à frente para um insucesso dessas políticas de proteção. Então, quando se restringe a participação desse grupo social nos processos de decisão, fica difícil no momento posterior, ter também diálogo, não é? Então, como eu disse anteriormente, essa transmissão é um complemento da transmissão anterior feita pela Núbia Nogueira Nascimento. Então, ela possivelmente vai ser muito menor. Não, e é isso. Então, em suma, o texto do Antônio Miranda dos Santos, ele mostra que a construção do tombamento apresenta ausências, lacunas de diálogos que hoje causam esse cenário de dificuldade na execução, na execução e na manutenção dessas políticas de preservação do patrimônio tombado no centro histórico. Então, no caso específico de Porto Nacional, é perceptível a contradição entre as políticas universais, que eu já disse anteriormente, como exemplo, uma declaração de Amsterdã, essas políticas que versam sobre o patrimônio cultural, que defendem a constante participação do grupo social nas fases do processo de decisão para o tombamento, coisa que é criticada aqui nesse texto. Então, é bom frisar também que esse texto não é uma crítica ao tombamento de Porto Nacional, mas é talvez uma crítica de como ele foi feito e de como foi levado os processos de decisão sem a consulta, ou pelo menos a duvidosa consulta, né? Já que a maior parte dos moradores não conhecem, não souberam desses fatos no período. Então essa é a crítica desse texto. E já são 17 minutos de transmissão. Eu acho que eu fico por aqui. O texto vai ser publicado daqui a pouco na página do roteiro e as transmissões vão continuar. A professora Rosane Balsan ainda vai continuar organizando e buscando pessoas para colaborar com as transmissões. Então, se você tem algo a colaborar, algo a dizer, é importante que você, do Centro Histórico, interessado, que já fez alguma pesquisa, busque colaborar com o nosso projeto de extensão da UFT. Meu nome é Pablo, eu esqueci de dizer, e eu sou discente de licenciatura em Geografia e sou membro da equipe do Roteiro Geopolítica de Porto Nacional. E muito obrigado por terem participado.